Cara, isso aqui é bizarro, né? Alguém lá na Kuro gosta muito de escrever, porque mais um boneco, mais redações pra gente entender. Mas vamos nessa, né? Minha função tá aqui pra isso, explicar pra vocês como é que funciona essa personagem que chegou junto aí agora na quarta-feira junto com a Lupa no banner, personagem nova, Galbrena. Então sejam muito bem-vindos a mais um Desmitificando Kits, dessa vez com ela, a caçadora de taça de Discords, Galbrena. Galbrena, ready to join the hunt. Já mantendo o dinamismo do primeiro vídeo, a Galbrena ela tem aí simplesmente uma função de ser uma DPS principal, tá? E diferente dos personagens Fusion limitado que a gente teve lançado anteriormente, aí ela é uma Hyper Carry, ela é uma personagem que vai exigir sim mais tempo em campo aí pra conseguir causar seu dano, ok? Em questão de armas, a arma assinatura dela é obviamente a melhor opção, tá? Opções secundárias aí obviamente seriam, por exemplo, a arma da Carlota, muito pelo fator crítico, ok? Que ela amplifica aí 72% de crit damage, e a arma do mochileiro entra aí como uma opção mais free to play, ali perdendo um pouco de dano em relação à arma principal dela, obviamente. Só esclarecendo uma coisa, a arma do passe, apesar de amplificar heavy attack, mesmo no refino 5, pelos cálculos que foram feitos, acaba tendo um desempenho inferior à arma do mochileiro. Então se for para ficar sem a arma dela, eu me atenderia a ficar escolhendo aí entre a arma da Carlota e a arma do mochileiro mesmo, fechou? Em questão de ecos, ela quer ter aí o set Flame Wings Shadow, set novo de 3 peças aí, o conjunto, ok? Que veio junto agora na atualização e está localizado lá na parte nova do mapa ali do Sangues Plateau. Basicamente esse set vai fazer com que ao causar Echo Skill Damage amplifique a taxa do seu dano de Heavy Attack e ao causar Heavy Attack Damage amplifique a taxa crítica do seu dano de Echo Skill. Quando os efeitos estão ativos, o seu usuário ganha ali 16% de Fusion Damage. Em parceria com isso, você pode colocar ali qualquer dos dois sets de Fusion que a gente tem como opção num duas peças, tá? Seja tanto Molten Rift, tanto Flame Claw Print. Até a depender de substatus, o Lingering Tunis pode sim ser uma opção, se considerando que as peças estejam de ótima qualidade. Em questão de build, a build da Galbrena aí vai girar ali em torno de um 4-3-3-1-1, ok? Sendo seu custo 4 aí de taxa ou dano crítico, normalmente de taxa crítica, seus custo 3 de fuso e seu custo 1 de ataque por cento. A diferença aqui é que a gente não vai ter um eco custo 4 de eco principal e sim um custo 3, ok? O eco Corrosaurus, que veio aí na virada da atualização 2.6 e dropa tanto do set da Lupa, tanto do set novo pensado para Galbrena, é o eco principal aí, tá? Basicamente o efeito dele diz que quando esse eco está equipado no slot principal, o usuário recebe 12% de Fusion Damage e 20% de Echo Skill Damage bônus, o que para Galbrena é perfeito. Em questão de constelações, antes da gente entrar aí se aprofundando no kit, basicamente o foco dela é na S2 e na S1, ok? O ganho dela na S2, nessas duas constelações iniciais é bem significante se você pensa em investir um pouco na personagem. S3, S4 e S5 ali são interessantes, mas nada muito relevante, e a S6 ali muda completamente o dano da personagem, dá um buff gigantesco para ela quando ela está no modo Forte Circuit, e é sim muito interessante se ter. Minha recomendação para investimento seria se limitar ali entre S1 ou S2, ok? Principalmente S2. Por fim, falando de build, toda a build principal da Galbrena vai girar em torno de duas skills, tá? Que são seu Forte Circuit e sua Ressonância Liberation. Basicamente, a Galbrena ela vai ter ali 3 recursos principais, ok? Ela vai ter o recurso ali de After Flame, de Sim Flame e de Purging Flame. Vamos entender aí um por um. Basicamente o After Flame é um recurso ali que quando qualquer personagem do time realiza um Echo Cast, e aqui é importante deixar um parênteses bem claro, tá? A Frolova, por exemplo, ela utiliza de Echo Skill Damage, então os stacks da Frolova, particularmente falando, eles não contam para esse recurso da Galbrena. EchoCast é o comando e o recurso que é utilizado quando a gente utiliza um echo que todo personagem tem para utilizar, basicamente. A Cantarela também tem isso no kit, então a Cantarela acaba destacando isso aqui até mais do que a Frolova, certo? Mas basicamente o que esse After Flame vai trazer para o personagem? Esse After Flame ele vai estacar até 40 pontos, sendo que cada utilização de eco pelo time ganha 8 pontos. E ao entrar no seu modo de Forte Circuit, a contagem desses After Flame vai ser considerada para que o dano da personagem aumente em 1,5% para cada ponto até um máximo de 60%. O outro recurso é o Sim Flame. Esse recurso é basicamente um recurso meio que padrão que a personagem vai estacar no on hit, assim como 90% dos personagens funcionam no Forte Circuit, né? Esse Sim Flame, quando estaca 100 pontos, habilita uma ressonância skill especial da personagem que permite com que ela entre no modo de Demon Hypostasis, que é o modo especial do Forte Circuit dela, onde seus multiplicadores mudam e algumas passivas são habilitadas.
Ao entrar nesse modo, Sim Flame é convertido em Purging Flame, que é utilizado tanto para fazer a contagem da ativação desse modo, ou seja, ao Purging Flame zerar, ela sai do modo do Forte Circuit, e é utilizado para amplificar o dano das skills. Falando sobre a ressonância skill da personagem, basicamente ela tem aí duas variações, uma dentro do Forte Circuit e uma fora, que é a Encroach e a Ravage. Basicamente essas duas fazem com que ela dê um dash e se ela acertar um bicho ela fica no ar. Mas a ressonância skill importante mesmo é a com 100 pontos de Sim Flame, que é a Ascent of Malice, que basicamente faz aquilo que eu já falei. Ao utilizar essa skill, a gente entra no modo de Demon repostados do Forte Circuit, converte Sim Flame em Purging Flame e já emenda num estágio 2 do Basic Attack, que a gente já vai entender mais pra frente por que isso é importante. Os normal ataques da personagem são basicamente para estacar o Sim Flame, ok? Eles não tem nada de muito relevante, apesar de ser sim uma skill de prioridade. Já falando em prioridade, a ordem de up da personagem é Forte Circuit, Ultimate, Normal Ataque, Ressonância Skill e a Intro Skill aí por último, ok? Falando do Forte Circuit de uma forma muito geral e resumida, o modo de Demon Apostasis ele vai basicamente modificar o kit da personagem. Os seus normal ataques e heavy ataques vão mudar ali para multiplicadores mais fortes e ela vai habilitar ali principalmente uma passiva muito importante que se chama Burning Drive. Basicamente essa passiva ali, ao a Galbrena utilizar de diferentes skills, sejam finalizadores de combo dos seus ataques normais ou heavy ataques, seja de sua intro skill, seja dos seus Zs, seja da Hellstride, que é basicamente um dodge ali que a personagem dá que faz com que ela possa manter o combo dela, então se tu tá no terceiro hit, quando tu continua a bater, tu volta no terceiro hit. E esse Burning Drive faz com que o ataque da personagem aumente em 20% durante 4 segundos, então você precisa constantemente estar renovando isso, mas vocês vão ver ali mais pra frente que tem uma forma de ver isso de forma mais visual. E aumenta a resistência e interrupção da personagem. O ultimate dela basicamente aumenta o dano dela em 85% para os principais multiplicadores dela por 14 segundos enquanto estiver dando no modo Forte Circuit, e pode ser castado no ar e dá muito dano Fusion, e a intro skill dela é uma intro skill tradicional ali que dá dano Fusion e acelera os combos de auto-ataque dela. Já falando sobre times, os times da Galbrena são muito versáteis, tá? Tanto esse segundo slot do Mortef podendo ser substituído por um Kyuhyuan, até mesmo uma Yuno ou mesmo uma Frolova, e o slot 3 aí podendo ser ocupado por Lupa, Shorykeeper, a Cantarela para fazer sinergia com a Frolova, e qualquer outro personagem aí que forneça cura, até mesmo uma Verina. O time principal dela vai ser sim com o Kyuhyuan e uma Shorykeeper, mas essas outras opções são muito viáveis, inclusive a Lupa perdendo bem pouco em dano em relação a Shorykeeper nesse time com Kyuhyuan, ok? Agora vamos entender um pouquinho mais de como que funciona a mecânica da personagem e as rotações dela, certo? Para que isso seja possível, eu estou mostrando uma gameplay aí enquanto eu explico mais ou menos como é que funciona a rotação da personagem. De certa forma, a rotação da Galbrena ela é muito linear e até simples de entender, tá? Basicamente, ela vai ter ali os dois recursos do Forte Circuit que antes de começar a jogar mesmo precisam ser estacados. Principalmente o recurso da direita ali de cor mais azulada, que é o Sim Flame, para habilitar a entrada no modo Forte Circuit da personagem. Para isso, você basicamente vai ter que ir batendo com a personagem enquanto seta ali os seus outros dois personagens. Por exemplo, no caso de Mortef e Shorykeeper, você vai ter que ir alternando entre os três personagens para dar um pouco de tempo de campo para Galbrena, para permitir com que ela vá estacando isso aos poucos, ok? Outra coisa interessante de se observar aqui é que o valor de dar duas intro skill para personagem acaba sendo bem importante, até justamente para acelerar o ganho de Sim Flame, ok? Quando estacamos o Sim Flame, a gente vai apertar o E ali para utilizar da ressonância skill Ascent of Malice para entrar no modo de Demon Repostados. A recomendação aqui é que ao instantaneamente entrar já se utilize a Ultimate para pegar aquele buff de 85% de dano. E aí basicamente você vai ter duas posturas aqui, tá? Ou utilizar os normal ataques ou utilizar os heavy ataques da personagem. Eu particularmente preferi utilizar os heavy ataques para causar o dano da personagem. Então no meu caso eu seguro o botão do mouse para causar ali o heavy attack e deixo a personagem dar 3 hits, que é o combo. No final do terceiro hit eu solto o mouse e clico com o botão do mouse para castar o normal ataque final da personagem ali, que é essa abertura de asas de fogo, que é o maior multiplicador do combo. Um detalhe importante aqui é que ela tem um último hit depois dessa abertura de asas de fogo, que ela abre uma feixa assim no chão e dá uma bica dando dano. Apesar do dano desse hit ser relevante, dá sim para esquipar ele para acelerar um pouco a rotação, tá? Mas de uma forma muito geral, como eu já comentei, a rotação da Galbrena ela não tem um padrão de input de botão, não tem um padrão a ser jogado. Ela é bem
livre nesse sentido. O importante mesmo dela, as únicas regras que a gente tem aí, é destacar ali os 100 pontos de Sim Flame que você faz jogando com ela naturalmente, ultar logo no começo do Forte Circuit para já receber o buff de 85% de dano ali, e sempre gastar tudo antes de trocar de personagem. A partir do momento que você entra no Forte Circuit, você quer bater com ela até sair do modo para depois trocar de personagem. Enquanto controla, inclusive já vamos tocando nesse assunto, enquanto controla o Burning Drive. E como que eu consigo observar o Burning Drive? Agora já entrando numa parte mais de dicas de gameplay. Percebam que conforme eu bato nela, embaixo da barra do Forte Circuit, entre a barra de HP e a barra de Forte Circuit, tem uma barrinha decrementando ali. Aquela barrinha ali é o buff do Burning Drive. Basicamente você quer ir controlando aquela barrinha enquanto joga para nunca deixar ela limpar. E como que eu renovo ela? As formas mais fáceis de renovar o Burning Drive são utilizando o ataque da abertura de asas, ok? Então que é de certa forma feito naturalmente, ou utilizando o E ou o Hellstride, que é aquele dodge especial da personagem que eu comentei. Então de certa forma vocês podem perceber na gameplay que ele vai se renovando de forma meio que automática. Eu não acabo me preocupando muito em manter essa barra ativa, até porque por causa do combo que eu faço eu já sempre uso esse hit de asa, então eu ganho passivamente ali. No mais, o kit da Galbrena no geral, apesar de muitos textos, é muito simples de se entender, é muito fácil de se jogar e de se executar. Se ficou qualquer dúvida, não esqueça de estar deixando nos comentários e já aproveita que desceu aí embaixo para deixar um comentário, deixa o like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos desse tipo, fechou? E dá uma ajudada para engajar o vídeo. Qualquer dúvida, esses vídeos também são gravados em live, então se você quiser tirar essas dúvidas ao vivo e com mais velocidade, pode me encontrar lá na twitch.tv/tamanini ou até mesmo no Discord do canal, que está aí na descrição. E como de padrão que foi criado no vídeo da lupa, aqui vai um chartzinho de guia da Galbrena, que eu fiz feito num Canva, e esse Canva inclusive está disponível para vocês terem ele salvo e terem acesso a todos esses guias, que inclusive aos poucos vai ser alimentado para que possa atender e abranger a todos os personagens do jogo. Então qualquer dúvida é só consultar lá que sempre vai ter o personagem que você precisa, e se não tem, já deixa aí nos comentários para mim saber que esse personagem está sendo necessário, está sendo querido, que aí eu já me preocupo em montar o chart dele o mais rápido possível. No mais, valeu, falou e fui!